Algumas carreiras são lembradas pelos títulos, outras, pelos recordes. Mas existem jogadores que acabam sendo lembrados por uma única pergunta: e se? E talvez nenhum jogador brasileiro carregue um e se tão grande quanto Neymar. Durante mais de 15 anos, ele foi a maior esperança de um país inteiro. Encantou o mundo, quebrou recordes, conquistou títulos, se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Mas existe uma conquista que sempre escapou: a Copa do Mundo. Hoje, pela primeira vez, a carreira de Neymar entrou em uma contagem regressiva, porque talvez ele tenha apenas uma última oportunidade de mudar completamente a forma como será lembrado. E essa pode ser a missão mais difícil de toda a sua carreira. Muito antes da Europa, muito antes da fama mundial, existia apenas um garoto em Santos. Neymar não demorou para mostrar que era diferente. Cada partida parecia produzir um lance impossível. Dribles, gols, assistências. As arquibancadas lotavam. As crianças copiavam seu cabelo, seu jeito de jogar, suas comemorações. Rapidamente, o Brasil começou a acreditar que havia encontrado o sucessor da geração de Ronaldo e Ronaldinho. Mas junto com o talento, nascia uma responsabilidade enorme. Neymar não era visto apenas como um grande jogador. Ele era visto como a esperança de devolver o Brasil ao topo do mundo. E ninguém imaginava quanto tempo essa missão iria durar. Em 2014, a Copa do Mundo era no Brasil. Tudo parecia preparado para aquele momento. Neymar era o principal jogador da seleção. O país inteiro sonhava com o hexacampeonato. Mas então, aconteceu um dos lances mais marcantes da história do futebol brasileiro. Uma entrada dura. Uma fratura na coluna. De repente, a Copa acabava para Neymar, sem poder voltar ao campo. Dias depois, veio o 7-1. Até hoje, muitos torcedores se perguntam: será que a história teria sido diferente se Neymar estivesse em campo? Essa pergunta nunca será respondida. Mas aquele foi apenas o primeiro capítulo de uma longa sequência de frustrações. Enquanto a seleção tentava se reconstruir, Neymar brilhava na Europa. No Barcelona, formou, ao lado de Messi e Suárez, um dos ataques mais letais da história. Conquistou a Champions League. Decidiu jogos importantes. Parecia apenas uma questão de tempo até conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo. Então, ele tomou a decisão mais polêmica da carreira. Saiu do Barcelona. Naquele momento, a imagem de Neymar começou a mudar. As manchetes deixaram de falar apenas sobre futebol. As críticas começaram a crescer. Mas, curiosamente, nada disso seria o maior obstáculo de sua carreira. Em 2022, Neymar chegou ao Catar sabendo que talvez estivesse vivendo sua última grande oportunidade. Depois de anos de críticas, lesões e pressão, o Brasil parecia pronto para lutar pelo título. Nas quartas de final, contra a Croácia, veio um dos momentos mais emocionantes da carreira de Neymar. Na prorrogação, ele marcou um golaço, correu, comemorou. O Brasil estava a poucos minutos da semifinal. Parecia que, finalmente, a história mudaria. Mas o futebol às vezes é cruel. A Croácia empatou. Nos pênaltis, o sonho acabou. A imagem de Neymar sentado no gramado, chorando, se tornou uma das fotografias mais marcantes da história recente da seleção brasileira. Naquele instante, milhões de pessoas acreditaram que tudo havia terminado. Mas talvez, ainda não. Existe uma diferença entre grandes jogadores e lendas. As lendas sempre encontram uma última oportunidade para mudar sua história. Em 2026, Neymar já não será o garoto que carregava toda a responsabilidade. Agora, o Brasil tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Bruno Guimarães, Endrick, uma nova geração. Pela primeira vez, Neymar não precisa fazer tudo sozinho. Talvez seu papel seja diferente. Talvez ele precise liderar mais do que decidir. E isso pode mudar completamente suas chances. Muita gente acredita que Neymar precisa ganhar uma Copa para provar que foi um grande jogador. Mas isso não é verdade. Os números já provam isso. O que está em jogo agora não é sua qualidade, é seu legado. Se conquistar o Hexa, provavelmente será lembrado como o homem que recolocou o Brasil no topo do mundo. Se não conseguir, as discussões continuarão. Foi um dos maiores talentos da história, ou um craque que nunca conseguiu conquistar o título mais importante? Essa pergunta acompanhará Neymar para sempre. Talvez nenhum outro jogador brasileiro tenha carregado tanta expectativa durante tanto tempo. Talvez nenhum outro jogador tenha sido tão amado e tão criticado ao mesmo tempo.
Mas o futebol ainda pode reservar um último capítulo. Porque algumas histórias só fazem sentido quando chegam ao fim. E talvez a carreira de Neymar nunca tenha sido apenas sobre gols, dribles ou recordes. Talvez ela sempre tenha sido sobre uma única missão: trazer o Hexa de volta ao Brasil. Se ele vai conseguir, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: quando Neymar entrar em campo novamente com a camisa da seleção, ele não estará jogando apenas por mais uma vitória. Estará jogando pelo capítulo que pode definir como será lembrado para sempre. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Neymar ainda tem uma última chance de conquistar a Copa do Mundo? Ou acha que a história dele na seleção brasileira já está completa? Escreva sua opinião nos comentários. Quero saber como você imagina o último capítulo da carreira de Neymar.